Media Market Podcast começando mais um super episódio. Eu sou a Luísa Teleste e por aqui você já sabe, a gente troca uma ideia sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Hoje para falar sobre um tema que é sempre revelador aqui pra gente, não tem muita informação disponível sobre isso no mercado. Por conta disso, a gente trouxe uma grande profissional para compartilhar com vocês um assunto que sempre nos pedem e que tem realmente pouca informação disponível. A Samela Franco veio diretamente de Joinville, olha só que honra, falar um pouquinho sobre as ações e as estratégias que ela tem realizado no Hospital de Olhos Sadal Amin Ghanem. Seja muito bem-vindo ao Media Market Podcast, a gente está super feliz em te receber. Nossa, eu que agradeço o convite. Uma honra estar aqui em Floripa, na Ilha da Magia. Nossa, e a Samela pegou um dia belíssimo, tem um sol pra cada aqui hoje. Mar azulzinho, hein? Olha, fiquei bem indecisa se vinha pra cá ou se já mudava a rota. Depois daqui a gente te libera pra curtir uma praia. É sempre que o pessoal vem de Joinville pra cá, eu digo isso, porque lá parece que só chove, né? Só. E é muito quente. Não tem problema, depois daqui você tá liberada pra curtir. Samela, quero já começar te pedindo pra contar um pouquinho da tua trajetória profissional, que eu sei que são anos aí de experiência. Conta um pouco pra gente o que tu tem feito desde que tu começou no ramo. Então, quando eu comecei a fazer o curso de publicidade e propaganda, eu entendia que tu precisava entrar na área, porque esse mercado é bem difícil. Tu precisa começar a entrar o quanto antes. Então, eu entrei como recepcionista em uma agência de comunicação. E, claro, que já almejando, né, ter algum cargo já que eu com pudesse... olho atento. Exatamente. Produção, mídia, que brilhava meus olhos, né? E surgiu uma oportunidade. Então, eu comecei na parte de orçamento e mídia. E depois, fiquei 1 ano e 9 meses nessa agência. E depois, teve uma outra oportunidade em outra agência. Que é uma agência bem renomada, de Joinville. E por lá, eu fiquei 5 anos. Então, atuando como mídia, né? Toda essa parte de contratação, de veículos de comunicação, né? Os estudos sobre audiência, abrangências, enfim. E eu sempre digo... Depois, eu comecei a fazer pós-graduação em marketing. E daí, eu comecei a entender que existia um outro mercado, além da comunicação de agência, né? Então, eu queria ir para essa área. E nisso surgiu a oportunidade de eu entrar como assistente de marketing no Sadal. Falei, nossa, área da saúde, como que deve ser isso, né? Mas vou me jogar, né? Comecei como assistente lá e depois, é engraçado que nós éramos uma house, né? Em marketing, assim, então nós éramos em 6 pessoas no setor. E daí, depois, com o tempo, as pessoas vão tendo, né, outras oportunidades, vão saindo, enfim. E o grupo acabou diminuindo. Chegou uma época que nós estávamos em 3... E daí veio a pandemia. A pandemia foi o meu pico de crescimento profissional. Porque com isso a equipe foi desligada e só ficou eu. Eu falo que ficou eu e a bola lá do filme da ilha, lá, do Wilson. Eu me sentia assim, porque eu tive que colocar em prática tudo que eu aprendi. Tanto na parte de comunicação, e daí eu volto a falar sobre a questão de ter trabalhado em agência, que foi muito bom. Porque tu consegue ter toda essa vivência da agência de comunicação e tu trazer isso pro marketing, sabe? Isso é muito assertivo. Então, foram todas as vivências de agência, tudo que eu aprendi com a equipe da House na época, sozinha, durante a pandemia. Com a pandemia que eu desconhecia, era um assunto que eu não estava preparada para lidar, né? E o hospital a questão da máscara muda comunicado de um dia para o outro. Né? As restrições. Muito descobrindo tudo a cada dia e você precisando comunicar isso também, né? Exatamente. Foi uma aventura, assim, me senti na montanha-russa. Mas deu tudo certo, o brinquedo desligou. E depois disso, daí eu tive a oportunidade de crescimento profissional, que a diretoria reconheceu que eu estava apta para realmente assumir a supervisão do setor. Daí teve a contratação da Fernanda, que trabalha comigo, que é minha assistente. Então, hoje, assim, nós trabalhamos em 2. Porém, as agências são os nossos braços, né? Eu falo, né? Braço direito, braço esquerdo, porque por mais que a gente seja apenas em 2, a gente tem todo o suporte da agência de comunicação, né? E assessoria também,
para nos ajudar a continuar fazendo belíssimos trabalhos em prol da saúde ocular, né? Sim, que faz toda a diferença, né? Antes até da gente entrar em outros temas, queria voltar um pouquinho contigo, para que quem tá nos ouvindo, de repente não é da região, tá em outros lugares do estado, entendesse melhor como que vocês estão distribuídos, assim, em questão de unidade, estrutura, pra gente conhecer melhor o Sadala. Sim. O Hospital de Olhos Sadala, ele é referência nacional e internacional, a gente fala. Quando eu falo internacional, é até engraçado comentar, mas a gente já recebeu até príncipe lá das Arábias. Que chique! Maravilhoso! Ele veio cheio dos anéis, com aquela roupa preta, comprida, sabe? Foi assim, ó, um case pra gente. Um acontecimento. Imagina, ele vir de outro país, né, por indicação. Então, assim, os nossos médicos são realmente muito renomados, né? Bacana. E o Sadala faz parte do Grupo Opti, que é o maior grupo de oftalmologia, né, do Brasil. Então, assim, não só... Fora o Sadala, tem várias outras unidades do grupo, né? Só que o Sadala, no sul, administra outras empresas. Então, a gente tem uma unidade em Jaraguá, que é uma cidade próxima de Joinville. Tem outra unidade em Araquari, que é outra cidade próxima. Nós temos outras unidades dentro da cidade, diferentes, né? Além do Sadala, a gente tem uma unidade totalmente high-tech, que daí é uma outra comunicação, que é no Perini Business Park, que é o maior polo industrial de Joinville. E nós temos uma unidade popular. Então, assim, ao mesmo tempo que o Sadala trabalha uma comunicação, assim, numa linha mais premium, o Dr. Viz, que é a nossa unidade mais popular, é uma outra comunicação, né? Mais acessível, mais amiga, assim, dizendo, olha, estamos aqui, né? Você tem a opção do Sadala, mas caso você não tenha plano de saúde, a gente tem essa opção aqui também, sabe? Então, são comunicações bem distintas, assim. Isso que eu ia te perguntar agora, eu tava até anotando. Deve ser desafiador você ter... claro, hoje tu já tá com a expertise necessária, mas deve ter sido desafiador desenhar essas personas no primeiro momento e pensar, não, beleza, como que eu vou comunicar para o público da Dr. Viz? Como que que eu vou levar? Porque a linha precisa ser a mesma, afinal de contas a gente tá falando do mesmo grupo, mas ao mesmo tempo tu não tem como comunicar com públicos tão diferentes com a mesma linguagem, né? Eu falo que, além das unidades, nós temos marcas dentro do próprio hospital, que tem as suas comunicações diferentes E também. trabalhar uma marca já é difícil. Imagina mais. Várias, exatamente. Uma delas, por exemplo, é o departamento de estética, que fica dentro do hospital. Então, é uma outra comunicação, né? A gente tá falando de dermatologia, tá falando de nutrologia. Então, assim, é um cuidado multidisciplinar, 360, né? Diferente da oftalmologia. Né? E dentro da oftalmologia, a gente tem outros departamentos, como lentes de contato, por exemplo, que é um outro público, uma outra persona. Ao mesmo tempo que eu tenho um departamento de cirurgia refrativa laser, que é para a pessoa deixar de usar o óculos. Então, tu pensa, pessoas que praticam esportes, por exemplo, super aptos, super desejo de fazer uma cirurgia, né? Tem gente que a gente fala que é a realização de um sonho, a gente escuta muito isso, sabe? A pessoa se organiza, tem esse desejo, porque mexe muito com a autoestima, né? Sim. Tu imagina uma vida usando óculos e, de repente, tu não precisa mais usar para fazer academia ou para entrar no mar, né? Enfim. Então, é uma outra comunicação também. Eu tô aqui... Enquanto a Samela tá pensando, e uma equipe... Bom, até tu comentou sobre o relacionamento com os fornecedores, era outra coisa que eu ia te perguntar. Recente, a gente lançou um panorama de mídia e marketing que ouviu anunciantes do estado inteiro. E isso que tu trouxe de trabalhamos aqui dentro, temos equipes internas, mas eu tenho também assessoria de comunicação, eu tenho também uma agência 360 que me atende, é um bom recorte, assim, de como o estado inteiro tá trabalhando. Tu que tá no mercado de há algum tempo deve ter acompanhado essa mudança, por exemplo, vocês tinham uma house com mais gente. O que tu acha? E aí, opinião mesmo, porque, claro, cada segmento e cada profissional vai ter uma abordagem diferente. Mas o que tu entende, assim, desse movimento do mercado? Por que tu acha que a gente passou a trabalhar com mais fornecedores e trabalhar com menos pessoas internas de repente? E como que isso funciona para vocês, que aparentemente tá rodando de forma positiva, né? Eu acho que tem duas situações, né? Uma pelo lado da empresa, na questão de folha. Sim. Né? A gente tá falando de contratações, de pessoas que fazem parte da empresa. E a contratação, Bem às observado. vezes... a contratação, às vezes, de uma agência, talvez tu tenha uma economia, né? Sendo bem sincera, né? Analisando
essa situação. Não, e isso é a realidade, né? O marketing, e cada vez mais eu acho que a gente precisa vestir essa camisa mesmo de somos profissionais de negócio. Sim. Precisamos faturar, até porque várias outras famílias e outras pessoas dependem disso. Então, a gente precisa ter um saldo positivo no final do ano. Tudo isso mexe, né, com o EBITDA, enfim, várias situações da empresa. Então, a parte administrativa olha para essa frente. Mas, olhando para o marketing, o que a gente vê? As agências hoje estão muito profissionais, né? Muita agilidade. Então, e os clientes precisam disso. Eu brifo eles hoje, eu preciso do job daqui 2 dias. Então, eu sei que eles vão me entregar. Seja uma campanha, ou seja um flyer único, enfim. Então, essa preparação, essa agilidade, vem a somar muito para os profissionais de marketing, né? Da mesma forma, assessoria, por exemplo, né? A pessoa, tu vai lá, brifa, pede o conteúdo e vem de forma rápida. Então, eu acho que seriam esses 2 principais pontos, assim, que eu levantaria, né? Sim. Da última vez que a gente recebeu uma profissional que trabalhava num segmento parecido com o teu, eu quase saí daqui chorando. Porque ela tinha cada case tão inspirador e a gente conversava muito sobre como o profissional de marketing que trabalha no segmento da saúde, às vezes precisa muito mais se posicionar e posicionar as ações que eles fazem, enfim, no sentido de não gerar atrito. De ser a experiência imperceptível, o mais imperceptível possível. Imagino que no teu caso não seja tão nessa energia, mas tô contando toda essa história porque eu gostaria que tu trouxesse pra gente algum case que te marcou muito, de alguma ação que tu tenha desenhado atrelada a esse contato com o público, sabe? Olha, eu sou a pessoa lá dentro do hospital que levanta a bandeira da inclusão e da experiência. Eu acho que todo paciente, ele é o amor de alguém, a gente sempre fala isso. Que lindo. Então, a gente preza muito no atendimento humanizado, começa por aí, né? Tu tá recebendo esse paciente, tu tem que tratar ele bem. Ele tá indo ali para uma consulta, mas pode ser que ele tenha saído dessa consulta com diagnóstico de perda de visão. Então, né, da mesma forma, o hospital geral deve ter situações desse tipo. Então, o hospital, a área da saúde já tem esse diferencial. Que tu tem que trabalhar muito forte a questão da humanização. E de forma muito delicada também, né? Porque não dá pra você fazer uma ação, de repente, super feliz, alegre, parar o hospital inteiro pra uma pessoa que tá passando por uma barra super pesada. Não vai receber aquilo bem, vai ser uma experiência péssima. Tu não sabe o momento da pessoa, né? E tu ainda tá lidando com vários momentos diferentes. Exatamente. Mas a gente sempre procura surpreender as pessoas. A gente já fez várias ações dentro do hospital, né? Desde apresentação de balé no meio da recepção principal. E o Sadala, para quem conhece, tem 4 andares, né? Tudo de vidro. Então, as pessoas ficam paradas nessa parte de vidro para assistir, sabe? É linda, assim, a cena é linda, tanto das pessoas que estão assistindo, quanto a performance que tá acontecendo lá embaixo, enfim. Só que eu acho que tem 2 situações, assim, que nos marcaram muito. E uma delas, eu vou até contar aqui, uma mãe ligou pro nosso call center para fazer o agendamento pro filho dela. E ela explicou que o filho dela tinha muito medo de médico. Então, ela perguntou se seria possível a gente inventar a história de que o Homem-Aranha também consultava lá. Claro que a gente adora, né, esses cases. Então, de forma rápida, a gente mandou um áudio para essa criança falando assim: oi, fulano, aqui é o Homem-Aranha. Eu tô te mandando essa mensagem para avisar que eu acabei de sair aqui do Sadala e foi muito legal. Eles pingam um colírio que te dá uma visão 360, você vai achar incrível. Mandamos. Nossa, disse que o menino ficou super feliz. Já tava ansioso pra ir. A gente podia ter parado por aí. Só que não, a gente sabia que podia fazer mais. O que a gente fez? A gente preparou a pulseirinha dele com vários adesivos já do Homem-Aranha. Preparamos aqueles adesivos de pintar e deixamos já na recepção. E uma cartinha do Homem-Aranha falando como que foi a experiência dele lá. E o menino, vocês acreditam? Depois a gente começou a ver os stories da mãe. O menino tava indo pro Sadala vestido de Homem-Aranha. Ah, que lindo. Então, assim, ó, quando ele chegou, ele já teve essa recepção da pulseirinha, que ele já achou muito legal. Depois ele subiu pra recepção onde ele foi atendido, recebeu o desenho, recebeu a cartinha. Então, assim, a gente pensou nessa experiência 360, foi uma experiência isolada, mas que a gente entendeu que ele precisaria daquela experiência com oftalmologia para que um dia ele volte de uma forma leve e lembre da situação. Enfim, se não for ele, pelo menos a mãe. A mãe foi acolhida, porque ela teve um pedido e, né, a gente conseguiu
deixar ela satisfeita e feliz. Eles voltaram, ela postou vários stories, assim, pra gente. Não, e é super delicado, né? A gente sabe que quem tem contato com criança, enfim, é um trauma que tu gera, dependendo de como que tu lida com esse receio que ele tem de ir. É uma coisa que pode se refletir pro resto da vida. Inclusive, essa semana, uma das nossas médicas, a doutora Cassiana, escreveu uma matéria sobre volta às aulas. E ela frisou justamente isso, sobre os pais evitarem usar os termos de se você não fizer o dever escolar, eu vou te levar no médico. Eu vou falar pro médico vir aqui, sabe? Então, ela falou, evitem. Porque você, querendo ou não, cria um trauma na criança. Daí, a hora que ele precisa ir no médico, ele vai ficar com medo do jaleco ou do dentista, enfim, né? Então, tu comentou isso, eu lembrei, falei, nossa, pura verdade. É de fato isso, assim, eu vejo porque na minha família a gente tem alguns casos e é esse tipo de profissional, esse tipo de experiência que é criada que faz com que a gente vá perdendo esse medo, né? Exatamente. Enfim, até enquanto adulto. E tem, só antes de concluir, tem mais um case também recente que a gente fez. Eu entendi que além de a gente atender pessoas com baixa visão, por exemplo, que é o nosso público-alvo muitas vezes, a gente tem também N situações, como, por exemplo, crianças com espectro autista. Então, eu fui em busca de entender, fiz vários benchmark para entender como que os outros hospitais estão tratando esse tema, se tem algum atendimento diferenciado. E entendi que sim, que a gente precisaria mexer em alguns fluxos dentro do hospital. Bacana. Então, eu envolvi todos os gestores de áreas específicas que precisariam contribuir com alguma coisa. E hoje a gente tem um fluxo de atendimento para paciente com espectro autista. Então, quando tu faz o agendamento lá no Sadala, eles já questionam se a criança precisa de algum atendimento diferenciado, se a mãe sinaliza que é espectro autista, a gente entende qual o nível de suporte, se é 1, 2 ou 3. Se for 3, a gente entende que muitas vezes essa criança pode ser um pouquinho mais agitada, que a mãe possa querer ter um local para ficar mais tranquila junto com a criança. Então, a gente criou uma sala... Sem tanto estímulo, né? Exatamente. A gente criou uma sala de espera exclusiva para crianças com espectro autista. Ali a gente fomos atrás para entender quais os brinquedos que faz sentido ter lá, sabe? Então a gente comprou esses brinquedos diferenciados, que é de madeira, que parece que são os brinquedos que eles mais gostam, né? Então, som, iluminação, tudo isso a gente vem trabalhando para deixar a sala realmente da forma que eles vão realmente curtir, né? E esses tempos a gente recebeu um feedback de uma mãe, falou que... Se eu não me engano, eu acho que ela não sabia da sala, enfim, teve alguma situação, assim, que não foi bacana, ela acabou reclamando realmente no saque. E a gente até agradece quando os clientes realmente passam feedback, porque a gente quer melhorar, né? A gente sempre busca inovar e tentar entender onde que a gente pode melhorar, né? Até porque numa jornada tão longa, são vários pontos que podem não dar tão certo quanto a gente imaginou, né? E se ela não te reportar, você não tem também como melhorar. Tudo é construção, né? Sim. Então, o que a gente fez? A gente foi atrás dessa mãe para entender. E depois a gente levou ela até a sala com o filho. Ela teve uma outra experiência. Então, isso... A gente fez algumas adequações mediante o feedback dela. E é isso que eu sempre falo, assim... Escutar os clientes, né? Escutar os pacientes. Tem outra situação que eu acho muito engraçado lá no hospital. Que nas recepções tem café disponível, né? E durante a pandemia, a gente fez a retirada das máquinas de café. E você acredita que foi uma das coisas que os pacientes mais reclamaram? Acredito. A falta do café. E até hoje, por mais que acaba tendo a máquina em manutenção, acaba retirando de um andar, colocando em outro, eles falam, poxa, cadê o café? Tô acostumada com o café de vocês. Exatamente. Eu falei, é experiência. É experiência. Você proporcionar um cafezinho pra pessoa que tá esperando o outro que tá na consulta, sabe? Então, pequenos detalhes que tu pode proporcionar dentro da tua instituição que faz com que a pessoa saia dali satisfeita. Exato. Aquele papo que a gente tava tendo de, às vezes, não gerar atrito e tornar aquela experiência o mais confortável possível, já é o máximo que tu pode fazer. Exato. E me chamou a atenção, enquanto tu comentava sobre os cases, que tu reuniu todos os gestores. Eu imagino, e isso aí vale para qualquer profissional de marketing, mas acho que no caso de vocês, isso é mais latente ainda, que tu não deva fazer nada sozinha, né? Tudo tu precisa envolvê-los. Sim. Porque todo o trabalho que tu possa vir a ter precisa desse envolvimento e desse engajamento. Eu prezo muito por tentar envolver e validar as informações, porque às vezes está muito claro uma informação na minha cabeça, né? Principalmente se tratando de campanhas, por exemplo. Tu precisa entender o que o médico pensa, o que a diretoria pensa,
o que o paciente pensa, sabe? Não só o meu pensamento como marketing, que às vezes pode ser errôneo. Que às vezes a gente tá na nossa bolha também. Exatamente, então tu tem que envolver, tanto no processo criativo, no processo de experiências, de serviço, tu precisa do engajamento da equipe. E lá no Sadala a gente tem isso muito forte. Nós, gestores, a gente se abraça, um levantou a mão e fala que tá com uma ideia, que precisa desenvolver alguma coisa nova. Todo mundo entra no processo, é tudo muito bem alinhado. Eu acho que o alinhamento é a palavra-chave, sabe? Alinhamento tanto criativo, alinhamento de fluxos. Isso precisa ter para tu ter sucesso numa ação, num serviço, enfim, né? Sabe que eu tenho uma curiosidade? Imagino que deva ser também uma curiosidade de quem tá nos ouvindo e de repente é novo no mercado, pensa em trabalhar nessa área. Vocês devem ter, e aí queria que tu nos contasse um pouquinho, algumas limitações em função até do Conselho de Regulamentação. Sim. Como que isso funciona, assim, na tua cabeça, na tua organização de planejamento de mídia, na hora de desenhar uma campanha publicitária? O que é que tu pode e não pode fazer? Eu tenho essa curiosidade. Ai, olha, trabalhar na área da comunicação, na área da saúde... É desafiador. Eu falo que a gente trabalha com amarras. Porque tu tem que ser criativo, tu tem que vender algo, né? Tu tem os serviços que tu precisa vender, só que tu não pode falar em venda. Né? Tu não pode, em momento algum, deixar isso muito explícito. Então, assim, mais uma vez, aí tu se utiliza da criatividade pra falar sem falar. Porque a gente tá acostumado a vender, a apertar a dor, né? E aí, a solução. Beleza, tô aqui pra te oferecer a solução. Mas no seu caso, é maldade se você vier apertar mais ainda a dor de uma pessoa que já está literalmente doente. Exatamente. Daí, tu tem que ir pela linha orientativa. Tu tem que mostrar que tu tem relevância e domínio sobre a informação. E por isso que a gente se utiliza muito das personas dos médicos, né? Os médicos têm autoridade para falar sobre as doenças oculares. Então, tu mostra que tu tem domínio sobre aquele conteúdo, mostra o que as pessoas querem escutar sobre aquilo. Por exemplo, eu tenho um problema de retina. O que é? Como que eu trato? Né? Quais os tipos de cirurgia? Enfim. Então, esse tipo de conteúdo é o que as pessoas precisam ouvir. E é uma forma de vender. Porque tu tá entregando a informação pra pessoa e depois essa pessoa vai buscar pelo teu serviço. Porque naturalmente, você né? tem autoridade naquilo. Então, eu sempre falo pros médicos sobre a importância deles estarem na vitrine. Os médicos, hoje, tem até pesquisas recentes de marketing que mostram, né? Que os principais influenciadores, tá ali, entre o top 3, acho, são os médicos. E hoje isso vale, assim, tanto pra dermato, quando você vai procurar alguma coisa, onde que você vai? Pro Instagram ou pro TikTok. Eu sei que hoje muitas pessoas utilizam o próprio TikTok pra pesquisa. Sim. Então, é isso. E uma vez que o médico tá lá, tá gerando conteúdo, ele acaba aparecendo e ele vai ser lembrado em algum momento, né? Uhum, sem dúvida. E é bem como tu comentou, é um movimento muito natural, assim. Poxa, se o pessoal do Sadala me indicou, me sinalizou, de repente até ficou sabendo de algum problema que poderia ter através de algum conteúdo informativo teu, é óbvio que eu vou lá, porque eu já coloquei na minha cabeça que eles são autoridade no assunto. Vai muito por esse viés, né? Exatamente. Tem pacientes, principalmente cirurgia refrativa, que fazem muito isso. Eles sabem da necessidade que eles têm. Eu quero deixar de usar óculos, eu já tive a recomendação da cirurgia, só que eu não vou fazer agora. O que ele faz? Ele fica se alimentando de informações sobre. Então, ele vai se preparando com os conteúdos que a gente cria nas redes sociais, sobre a cirurgia, legal, sobre os cuidados. Não vou poder entrar no mar, na piscina, depois de um tempo. Como que funciona? Às vezes, eles nos mandam. Então, já vou me programar. Bacana. Exatamente, porque daí, então vou deixar pra fazer a cirurgia depois das férias. Porque eu vi um vídeo do doutor que fala que eu não posso ir pra piscina. Então, eu falo que é uma alimentação. Realmente, os conteúdos institucionais são alimentos para os pacientes, para os clientes, para que eles possam se organizar, possam realmente buscar conhecimento sobre o assunto. E deve ser bacana também, né? Porque aí, querendo ou não, tu tá instruindo a população de forma geral sobre como cuidar mais. Deve trabalhar também bastante prevenção. Total. Agora, no verão, então, que a gente tá muito mais na piscina, muito mais em contato com água salgada, água com cloro nos olhos. Imagino que deva ter uma série de recomendações que a gente nem sabe que deveria ter. Eu acho que isso, em geral, na área de medicina, o que a gente sofre é o seguinte: as pessoas, elas compram tudo que elas podem, mas muitas vezes elas deixam de comprar saúde de forma preventiva.
Ou seja, quando que você fez o seu último check-up? Check-up geral, assim, que eu digo. Coração, oftalmologia, sabe? Então, a pessoa vai deixando. Sim, só vai procurar quando tá com alguma... Exatamente. E tem doenças que elas são silenciosas. Então, elas não vão te dar o alerta de que você tem um glaucoma, por exemplo. E se você não tiver feito um acompanhamento, não vai ao oftalmologista uma vez por ano, e lá na frente você descobre que tem o glaucoma, muitas vezes pode estar já num nível tão avançado que você perde a visão. E você poderia ter evitado. Poderia ter evitado com uma consulta uma vez por ano. Sabe, se organizar. Esse ano eu vou fazer o check-up oftalmológico, cardíaco. Sabe, colocar na lista. Realmente, mas daí não. Eu vou lá, compro um celular, né? Sempre tem outras prioridades. Sempre, e a saúde sempre vai ter. Exato. Não, mas cabe a você nos comunicar e nos trazer, nos puxar pra realidade. Por favor, produzam bastante conteúdo, continuem nessa pegada, porque é de fato isso, assim. E conforme a gente organiza as nossas prioridades, a gente consegue se organizar melhor pra esse assunto. Quero falar sobre um tema que foi, assim, talvez o queridinho do ano. Queria te ouvir com relação ao que vocês têm feito lá, se já colocaram nos processos ou não, e se até nos eventos que tu tem frequentado, nas palestras que tu tem assistido, enfim, tu tem escutado falar sobre a aplicação da inteligência artificial no ramo de vocês. Sim. Como que a gente pode já se preparar para essas inovações que têm vindo por aí? Olha, a gente tem, dentro do Grupo Opt, tem um setor só de inovação. Então, hoje eles vêm vêm realizando vários testes para a implementação da inteligência artificial, né? A gente vem trabalhando num projeto, o grupo, né? Com um atendimento de chatbot, que é a Iris. É o nome totalmente adequado para o nosso negócio, né? Então, é uma forma de trabalhar. Só que a gente que vai nesses eventos de comunicação vem com os olhos realmente brilhando com tudo que a gente escuta, né? Eu vi recentemente que tem tu consegue personalizar esse chatbot com áudios, né? Como se fossem os próprios médicos respondendo. Que bacana, não sabia disso. Exatamente. Então, assim, tem N situações que tu precisa estudar sobre antes de implementar, né? E é isso que o grupo vem fazendo, sabe? Olhando esses cenários, tudo que vem de novidade, para tentar colocar em prática. E eu acho que dá para fazer muita coisa. Até porque é muito engraçado, principalmente pacientes idosos, né? Idosos não, da melhor idade. Eles gostam de mandar áudio. Então, e isso é um pouco de neuromarketing, né? Uma vez que a pessoa manda o áudio, o ideal seria você responder com áudio. Porque se ela já te manda com áudio, é a forma que ela gosta de conversar. Então, daí tu ter esse entendimento e ter essa estratégia de devolver nessa forma, seria perfeito, uma vez que tu tem uma tecnologia atrelada, sabe? Hoje a gente trabalha muito de uma forma manual, digamos, né? As pessoas falam que às vezes não tem equipe suficiente para ter essa conduta de responder com áudio, né? De deixar uma comunicação, responder... mais humanizado. Mais humanizado, até, né? Demanda às vezes mais esforços, né? Ah, mas é tão melhor. Olha que eu sou do ramo. Eu acho o marketing conversacional uma tendência que super precisa se estabelecer, desde que a gente consiga alcançar um equilíbrio entre a automação e a humanização, sabe? Eu acho que quando você faz a criação da árvore ali do chatbot, dá pra pensar nisso, sabe? De que forma eu consigo deixar mais humanizado? Pra não ficar tão explícito que aquilo é uma ferramenta de chat, né? Então, são adequações, testes, muito... Eu acho que antes de fazer qualquer coisa, você sempre deve fazer vários testes pra entender se realmente é eficaz pro teu negócio. Porque nem sempre o que é bom pra um serviço... Viu, pessoal? Seja bom pro outro, né? Então... Sim. Testar dentro do segmento. E tu comentava sobre o pessoal da melhor idade, eu lembrei de algumas coisas que eu tive contato, assim, ao longo desse ano. A gente tava conversando hoje sobre isso até. Estamos envelhecendo, o Brasil é um país que, dados mostram, estamos envelhecendo, a gente tem cada vez menos pessoas fazendo filhos e vamos todos para um caminho de envelhecimento. E a gente, enquanto profissional de marketing, olha muito pouco para esse público. Durante o ano, a gente teve contato através de uma palestra nossa, até do Roadshow, onde o Genaro, que é um profissional
renomadíssimo de branding, trouxe um case que a gente sempre cita aqui, até no Media Market Podcast, quem nos ouve sempre já peço perdão, do slow checkout no supermercado. Porque a maioria dos atacadistas colocaram aquele checkout rápido, que a gente mesmo passa, porque a gente tá sempre correndo, deixa eu ser rápida aqui, ligeira. E nos Estados Unidos, se eu não me engano, uma das redes atacadistas colocou o slow checkout, que é justamente... Pro pessoal que tem mais tempo, provavelmente estão aposentados, não trabalham mais e que tem esse hábito de ir ao mercado para conversar. Eu quero passar as minhas coisas aqui uma de cada vez, conversar com o atendente, pagar, abrir minha carteira, contar, de repente vou aqui com os trocados um a um. E diz que fez um super sucesso, virou case, tanto que a gente foi impactado aqui, e não é um case nem da América Latina. E me chamou muita atenção, assim, porque, cara, a gente às vezes tá tão focado nesse ritmo acelerado que a gente não tá olhando para esses outros públicos que tem tanto valor quanto, independente de se financeiro ou humano, em que a gente poderia estar prestando atenção. Agora tu trouxe esse case do retorno e é brilhante, é exatamente isso. Se a minha avó, por exemplo, minha mãe, ela vai querer ser respondida por áudio, porque aí até ela vai pegar o óculos, vai colocar, ela tá na rua, tá com a luz ali, não vai enxergar direito, vai pedir ajuda pra alguém. Por que não facilitar, né? O papo de hoje é basicamente esse. Vamos tentar gerar o menor atrito possível pros nossos públicos. Eu acho que, aproveitando até que a gente tava falando sobre inteligência artificial, ter esse entendimento. A pessoa colocou lá a idade dela, colocou a data de nascimento, tu já vai entender quantos anos ela tem, né? De que geração que ela tá fazendo parte, né? E daí qual já pra ter um recorte. conduta daí usar, pra qual linha de comunicação que vai, sabe? Porque assim, a gente tá falando de duas situações. Vocês viram recentemente que teve a adequação do personagem, do ícone de idosos, né? Que agora o 60 mais, né? Não é mais o idoso curvado, e sim um idoso ereto, ativo. Então, assim, tem esse ramo de idosos, né, que tem mais de 60 anos, porém são pessoas que utilizam muito da tecnologia, que tudo bem, vai conseguir se adequar ali com um chatbot automático. Agora, tem os que têm dificuldade. Por exemplo, a minha mãe, muitas vezes ela me chama... como que eu faço para acessar aqui? Aonde que eu clico? E é isso. Então, quanto mais você conseguir facilitar a dinâmica para esses pacientes, para esses clientes, melhor, né? Melhor ainda. Eu gosto sempre de receber o pessoal aqui e perguntar o que eles estão consumindo. Porque, assim, a gente sempre ouve muitas dicas profissionais ao longo do episódio. E a gente sabe que o profissional também só dá certo se a gente tem muito repertório na vida. Eu defendo isso piamente, assim. Então, eu gosto de saber o que você anda consumindo. E aí, assim, livre, não precisa falar que tá lendo o Marketing 5.0, não. Me conta o que você tá consumindo e que tá te municiando de repertório aí pra gerar novos insights. Eu acho que a internet hoje proporciona muito conhecimento, né? Então, sempre que eu entendo que tem matérias que venham a somar, né? Que possam agregar pro nosso setor, pra nossa comunicação, eu busco ler, então, conteúdos de internet mesmo, que tu acaba caindo em algumas matérias, às vezes, né? E... até estudo científico, imagino que você deva ter que mergulhar também bastante. Também, de questão de entender os novos canais, como que se comportam. Então, principalmente em mídia digital, que muda a todo momento, toda hora tem uma conduta nova. Então, eu acho que a internet proporciona isso, muito conhecimento de graça, né? E de forma prática e rápida, na palma da mão, né, deitada na cama, que tu poderia estar fazendo nada, mas daí tu pode estar lendo e aprendendo algo. E também eu gosto muito do livro, né, do físico. Realmente, de rabiscar e dobrar a página para depois voltar. Então, assim, gosto. E de livros, às vezes, diferentes também, porque eu acho que a leitura... os livros de outros conteúdos te ajudam na imaginação, te ajudam na criatividade. Então, assim, tu não precisa ler só sobre a tua área, sabe? Lê em outro momento, né? Vai atrás de uma matéria na internet. Mas aí, quando tu for ler o livro físico, talvez procurar uma outra leitura pra te ajudar com alguns insights, sabe? Até pra sair um pouco, porque às vezes a gente tá muito focado, precisa arranjar uma solução pra isso e acaba não vendo aquilo que tá pra fora, né? O 360. Eu não sei vocês, mas eu faço acompanhamento com psicólogo, porque ela ajuda nisso, de conversar, de falar o que você quer, né? E ela sempre fala sobre essa importância de você se alimentar,
Seja da meditação, seja da leitura, de sair com os amigos, porque tudo isso também soma é autocuidado, né? pro teu trabalho, né? E eu sou daquelas pessoas que acorda de madrugada e deixa sempre um caderninho do lado e vou lá, já criei VT, veio o VT pronto, assim, ó, na Não cabeça. acredito. Fui lá, anotei e falei, não vou mandar agora de madrugada pra produtora, mas mandei no outro dia, deu 6 horas da manhã, eu tava mandando mensagem, falando, olha, eu tive essa ideia, o VT vai começar com essa linha criativa, depois muda, sabe? E é isso, mas o que é isso? É a vivência do teu dia anterior. Sim. Né? Em algum momento gerou um gatilho pra que viesse essa ideia. E o nosso VT, sinceramente, é maravilhoso. Depois eu vou compartilhar com vocês. A gente bota aqui na descrição. Agora a gente ficou curioso, querendo assistir. Ai, é muito lindo mesmo. Espero que tenha veiculado na NDTV, aquelas. Veiculou. Tô brincando, eu não faço isso com o pessoal que eu recebo aqui, super tranquilo. Até ia te perguntar agora, qual que é o maior desafio que tu enxerga, assim, na hora de planejar a mídia? E até de executar. Fica à vontade pra compartilhar o que tu acha mais desafiador, assim. Eu acho que a maior dificuldade é mostrar para as pessoas a importância de ter o branding alinhado com o digital. Muitas Legal, vezes as importante. pessoas batem na tecla de que pega todo o investimento e joga no digital. Não funciona. Eu falo por A mais B que não funciona. Porque a tua marca, ela só vai ter a performance 100% uma vez que tu trabalha muito forte o branding, que tu é uma marca que tá sempre ali na vitrine sendo lembrada, junto com o digital, né? É uma soma. E a gente já fez testes recentes, assim, se utilizando dessa estratégia de, vamos tirar do off e jogar no on. Ok, entregamos leads? Entregamos. Só que não é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que hoje muitas empresas prezam, exigem dos profissionais de marketing essa estratégia. E na minha visão, eu acho errônea. Porque eu acredito muito no fortalecimento de marca. E só para você ter uma noção, Joinville, ela é muito forte nessa questão cultural. Das marcas estarem presentes com as pessoas. Então, eu acredito muito na estratégia de você participar de um evento, por exemplo. Você estar presente. Você se torna uma marca querida pela população. E faz toda a diferença, Você tá junto o aniversário da cidade, você tá junto. Depois teve um show nacional, você tá lá. Sabe, você tá sendo lembrado. Daí, o que acontece? Automaticamente, a pessoa, quando ela precisar do teu serviço, ela vai lembrar de você. Naturalmente. Se você não faz esse fortalecimento de marca, ela vai pra internet, claro, em algum momento pesquisar, ela vai pegar a primeira opção que aparece aí. Às vezes pode ser que você não tenha caído no leilão do Google. E aí você tá brigando por preço também, né? Porque quem não fortalece marca, daí eu faço um orçamento aqui, um orçamento aqui, um orçamento aqui, e vou no melhor preço. Exatamente. E uma vez que tu mostra a qualidade da tua marca com esse relacionamento, é muito estratégico pro negócio. Mas eu gosto de conversar com profissionais que têm esse pensamento como o teu, porque normalmente são profissionais audaciosos, porque não é um investimento que você coloca aqui hoje e amanhã você está colhendo retorno. Então você precisa ter também esse peito de chegar às vezes na diretoria e dizer, gente, esse é o nosso planejamento anual, vai ser, sei lá, no modelo 70-20, pra gente colher lá na frente. Vem comigo, confia. Eu acho que você tem que se utilizar de algumas estratégias. Por exemplo, hoje, muitas campanhas impressas, tu consegue se utilizar do QR Code, por exemplo. Boa. E daí tu faz o rastreamento. Na nossa área, a gente não consegue se utilizar muito de influencers, né? Por a questão do Conselho Federal de Medicina. Ou seja, eu não posso usar um cupom de desconto. Mas acontece muitas vezes do próprio influencer ir até a nossa unidade por conta própria. Teve a experiência dele como paciente e ele posta. E daí eu consigo repostar. É geração de conteúdo. Claro. Né? Tu imagina quantos seguidores tem esse influencer e eu consegui isso de forma orgânica. Não, e se você não tivesse pensado, voltamos pro início do nosso papo, na experiência de todo mundo que chega no Sadala, provavelmente essa pessoa não ia ter uma experiência enfim, boa, positiva, pra ponto de poder compartilhar. Exatamente. Aquele papo que a gente tem dos embaixadores e dos detratores, né? Tem uma pesquisa que fala que a pessoa, quando ela sai satisfeita, ela compartilha às vezes com umas 3 ou 4 pessoas. E a pessoa, quando tá insatisfeita com aquele serviço, com aquele produto, ela comenta pra muito mais. Então, Nossa, é assim, verdade. Uma vez que tu proporciona algo positivo pra pessoa, tu sabe que tu vai ser referência naquilo, né? A gente teve uma situação recente de um sertanejo famosérrimo que operou no Sadala por indicação. Indicação é uma situação muito forte também, né? De alguém conhecer sobre o seu serviço, indicar para essa pessoa consumir, né,
o teu serviço, produto. É uma fonte boa de vocês, de novos clientes, assim, a indicação. Indicação é muito forte, sempre foi, tá? É uma coisa muito antiga da instituição, assim, sempre aconteceu muito porque hoje a gente atende pacientes do Brasil todo. E tudo isso por conta da indicação. Sim. Porque a nossa atuação da forma de mídia acaba sendo mais regional. Eu não avanço outros mercados na comunicação. Então, eu entendo que essas pessoas que vêm por indicação. Alguém que tem um familiar lá no norte, né, no nordeste, enfim, e fala, olha, aqui no sul tem um hospital que vai resolver. Outra coisa, tem indicação dos próprios médicos da área. Porque nem todos oftalmologistas têm especialidade, por exemplo, em retina clínica e cirúrgica. E nós temos. Então, assim, um médico acaba indicando para o outro. Fala, olha, essa situação aqui, eu como médico não atuo, mas eu tenho um colega meu que atende lá no Sadala, que faz essa cirurgia, que vai resolver o seu caso, sabe? Sensacional. Então, acontece muito. A gente chama eles de médicos parceiros, que são médicos que fazem essa indicação. Da mesma forma que tem médicos que optam em locar o nosso centro cirúrgico para operar lá. Porque, às vezes, atende só na parte clínica e não tem um centro cirúrgico, então eles acabam alugando o nosso centro cirúrgico para fazer cirurgias lá no hospital. Sensacional. Dá pra ver de várias formas. Reparem que ela não falou isso em nenhum momento, mas vocês são referência, né? Parabéns pelo trabalho que vem realizando. A gente fica muito feliz e gosta muito de receber marcas, negócios que são nativamente catarinenses, né? E que estão aí, nossa, tendo um crescimento exponencial, sucesso e atendem muito bem a região que trabalham. Acho que isso é o mais legal. A gente fica feliz em receber pessoas que fazem bem pro ecossistema, pra comunidade que a gente tá. Mas, antes de encerrar, quero te ouvir. Esse episódio a gente tá gravando em dezembro, pra quem tá nos ouvindo, mas ele só vai ao ar em janeiro. Então, você pode até contar algo que vai acontecer nesse meio período, que ninguém vai ouvir. A gente promete não compartilhar. O que a gente pode esperar dos próximos meses aí, até de 2024, de ações que você já tem planejado e até mesmo do Sadala? Eu vou aproveitar o gancho do que você acabou de comentar sobre o nosso hospital ser referência, né? E isso acontece muito pelo orgulho que a nossa equipe tem em fazer parte, sabe? Do serviço que a gente oferece. E isso vale tanto para os médicos que atuam, assim, que eles tratam todos os pacientes de uma forma única, assim. Nós temos médicos totalmente renomados, PhD, então... E os profissionais que atuam realmente vestem a camisa. E esse é o nosso diferencial, sabe? Então, o que eu quero com isso pro ano que vem? Resgatar essa essência, essa marca. Esse brilho. Né? Esse brilho nos olhos. Boa. Não foi proposital esse trocadilho. Eu acho que resgatar isso pro ano que vem, com uma campanha bem com conceito, prezando isso, eu acho que talvez seja uma estratégia muito forte de branding e de ações, de ativações, enfim, tanto no digital... quanto, né, o que vocês forem ver de Sadala nas ruas, que leve isso para as pessoas, mostrando, né, a referência e o orgulho de ser o maior hospital, né, do sul do país. Que bacana, que bacana. Bom, o microfone tá aberto antes da gente encerrar para você compartilhar com a galera onde que eles podem te encontrar, se dá para conectar no LinkedIn, se alguém tiver alguma dúvida, alguma mensagem, se tem caminhos abertos aí para trocar ideia contigo. Tem sim, podem me encontrar no LinkedIn Samela Franco, tem o Instagram também Samela Franco, mas com 2 Os no final. Aproveitando, né, o Merchan, tem o Instagram do Sadala, que é @Hospital Sadala, e ali vocês vão encontrar conteúdos de todas as marcas e serviços que eu comentei aqui, né? E é isso. Sensacional, tenho certeza que a galera vai buscar por mais informações, sempre a gente recebe mensagem aqui com o pessoal sedento mesmo por esse tipo de conteúdo. De qualquer forma, a gente deixa todos os links aqui na descrição também para facilitar. E te agradeço novamente por ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente. Tenho certeza que quem tá nos ouvindo teve vários insights e saiu daqui mais preparado para esse ano que tá começando agora, para quem tá nos ouvindo. Eu que agradeço o convite. Espero todos, caso alguém não tenha feito a consulta oftalmológica ainda, ano que vem, tem que colocar no calendário. Tá passando o carro aqui da Samela para nos lembrar de marcar o oftalmo. Vamos marcar. Você me deixou até com a consciência agora um pouco pesada. Obrigada novamente. Eu encerro dizendo que você que está nos ouvindo encontra todos os nossos episódios em media.market/podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.